Palavra aberta. Os atos antidemocráticos em Brasília completam 2 anos na próxima quarta-feira, dia 8. Naquele 8 de janeiro de 2023, centenas de pessoas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e destruíram grande parte dos prédios. 243 pessoas foram presas no próprio domingo. No dia seguinte, mais 1.927 pessoas que estavam no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, na capital federal, foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia. Até agora, cerca de 300 envolvidos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Os atos resultaram em um inquérito da Polícia Federal concluído no final do ano passado, que identificou o que está sendo chamado de trama golpista, com o plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entre novembro e dezembro de 2022, antes da passagem de governo. No inquérito, 37 pessoas foram indiciadas, entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República vai decidir neste início de ano se denuncia ou não os acusados. Caso haja denúncia, o inquérito vai para a Justiça, que pode ou não tornar os indiciados réus. Para debater os 2 anos dos atos antidemocráticos, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o deputado federal mineiro Rogério Correia, do PT, um dos líderes do governo Lula no Congresso Nacional. Olá, deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço estar no Palavra Aberta mais uma vez, cumprimentar também o Domingos Sávio, deputado federal comigo, a Kátia e Eustáquio, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputado. Obrigada pela presença. Estamos recebendo também o deputado federal mineiro Domingos Sávio, que é presidente aqui no estado do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Obrigada pela presença. Bem-vindo, deputado. Bom, eu que agradeço a vocês pelo convite, cumprimentando o colega deputado Rogério Correia, cumprimentando Eustáquio, Kátia Pereira e a todos que nos acompanham e que nos assistem. Muito obrigado. Deputado, começando com o senhor é da mesma corrente de alguns integrantes da direita, do próprio PL, de que temem que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ser preso a qualquer momento? Olha, veja bem, o que para mim é muito claro é que, como foi dito aqui na abertura, de fato, o 8 de janeiro, uma data que só nos traz recordações ruins, um episódio que não só eu, mas eu creio que praticamente todos os brasileiros condenam a forma com que aquelas pessoas agiram ao invadir os prédios públicos. Mas daí para cá vem acontecendo muita coisa tão ruim ou até pior do que aquilo. Aí sim um verdadeiro golpe contra a democracia. Porque sob o pretexto, né, de que aquelas pessoas, como foi lembrado aqui pela Kátia na abertura, quase 2.000 pessoas, entre aqueles que foram presos em flagrante, e aí sim, flagrante porque estavam depredando o patrimônio público. Isso é crime e ninguém concorda com isso. Agora, mais de 1.500 pessoas presas, sem ser em flagrante, porque estavam manifestando insatisfação, protestando e passam a ser perseguidas sem o devido direito de defesa. Tudo isso por quê? Porque o objetivo é isso que você acabou de me perguntar, Eustáquio. O objetivo é prender, é tornar inelegível o presidente Bolsonaro. Ora, com esse pretexto, a vida das pessoas está sendo roubada, o dia de vida de mães de família, de pessoas idosas, de gente que não teve o devido direito de defesa, porque tem que se sustentar que tudo aquilo era uma armação de um golpe e você tem como objetivo claro calar a direita, calar os líderes da direita, impedir que eles possam voltar ao poder. E isso não tem nada de democrático, isso não tem nada de defesa da democracia. E isso sim é um grande golpe. Não estou com isso defendendo que façam uma loucura como aquela invadir. Não estou defendendo possíveis aloprados. Aliás, o Lula colocou como aloprados em 2006 alguns que tentaram inventar um dossiê para desmoralizar o seu concorrente, à época Zé Serra. Aloprado, ele disse, tem em todo lado. Tem também na direita aloprado. Agora, o fato de algum aloprado tentar fazer alguma coisa, usar uma manifestação pública, usar pessoas inocentes, não pode fazer com que a justiça haja como está agindo. A justiça que está promovendo injustiça, no respeito ao devido Código de Processo Legal, Penal, não respeita o direito de defesa, prende as pessoas sem dar a elas o direito de defesa e no final querem mesmo é prender o presidente Bolsonaro. Mas ele não cometeu crime nenhum. Mas só teme que ele seja preso? Não, eu acredito que no dia que prendeu o Bolsonaro é a mesma coisa dizer o seguinte, acabou a justiça, porque vão
prender sem provas. Se forem prender, vão prender com armação ou tentando forçar a delação premiada na base da pressão psicológica, como já está ficando comprovado. Deputado Rogério Correia, usando a palavra citada aqui pelo Domingos Sávio, armação. O senhor acredita em alguma armação para poder prender o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. O que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, quero fazer um convite. No dia 8 de janeiro, o presidente Lula está chamando, assim como o Poder Judiciário, o Poder também Legislativo, um ato em Brasília em defesa da democracia. Acho que todo dia 8 de janeiro é importante defender o processo democrático, porque no nosso entendimento e também da Polícia Federal, e provavelmente vai ser o entendimento da Procuradoria-Geral da República, houve no Brasil uma clara tentativa de golpe. E por isso a democracia correu risco. Os três poderes foram invadidos ao mesmo tempo e quebrados. E por trás disso havia toda uma organização criminosa. Não é eu quem digo isso. Existem 3 inquéritos da Polícia Federal já terminados. E também um relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que eu fiz parte. Em todos esses inquéritos da Polícia Federal e no relatório da CPMI, Bolsonaro e outros foram indiciados. E agora a Procuradoria-Geral da República vai ou não apresentar uma denúncia. Que inquéritos são esses os 3? O primeiro foi uma falsificação de cartão de vacina. Isto comprovado, o braço direito do Bolsonaro, que era o Mauro Cid, também colocou o próprio Bolsonaro no esquema dessa falsificação de cartão de vacina e, através disso, ele foi ao exterior. O segundo, que tem a ver com isso também, é o chamado roubo das joias. Aquelas joias que vieram das Arábias, da Arábia Saudita, etc., e que depois foram levadas aos Estados Unidos no avião presidencial e depois se vendeu essas joias e o advogado Bolsonaro tentou reavê-las. E o terceiro, que é esse da tentativa de golpe, incluso aí a tentativa de assassinato de um presidente da República, ou um plano de assassinato de um presidente da República, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Estes 3 inquéritos a Polícia Federal já terminou e apresentou como indiciados Bolsonaro, Braga Neto e outros. Agora, a Procuradoria-Geral da República, nós estivemos inclusive com Paulo Gonet recentemente, que é o procurador-geral, e ele nos disse que esses 3 inquéritos ele vai trabalhá-los em conjunto, porque ele vê uma ligação e uma trama do golpe existente. E não eram apenas senhorias idosas que estavam lá. Por trás dessa organização estavam aqueles chamados kids pretos, que era exatamente a força especial do Exército que comandou as colunas. Nós vimos isso muito bem na CPMI. Uma coluna, e ninguém faz isso. Quando você tem um movimento espontâneo, eles vão todos juntos. Ali foi uma coluna para o Palácio do presidente, outra coluna para o Congresso Nacional e outra coluna foi para o Supremo Tribunal Federal. Então organizaram o quebra-quebra, entraram inclusive escalando como se fosse rapel o próprio Congresso Nacional e ali fizeram aquele quebra-quebra. Então haviam aqueles também que foram para lá contratados, que foram de ônibus, a porta do Exército estava praticamente vazia e ela se encheu no dia 6 e 7 com ônibus que vieram contratados e já se tem o quadro, inclusive na CPMI, de quem financiou isso. Então não foi um movimento espontâneo. E por trás disso, eu não tenho dúvida, mas vamos ver a palavra do Procurador-Geral da República, que Bolsonaro estava por trás, conforme denunciado até pelo Mauro Cid, que coloca isso hoje claramente. Então, vamos ver qual vai ser a opinião da Procuradoria-Geral da República. Mas eu também não acho que Bolsonaro vai ser preso a qualquer instante. Braga Neto foi preso agora porque ele estava interferindo no processo de análise dos crimes cometidos e procurando evitar e obstruir a justiça. Por isso ele foi preso. Bolsonaro vai ser preso depois do processo legal. Então, se houver a denúncia, ele vai ter todo direito de defesa no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que, com tudo que eu conheço disso, ele vai ser indiciado e vai ser preso. Mas vamos aguardar aí a palavra da Justiça. Ô, deputado Domingos Sávio, você está falando que isso tudo parece uma armação contra a direita. Na época da Lava Jato, que resultou até na prisão do ex-presidente Lula, o campo da esquerda dizia também que era uma armação contra o ex-presidente. Afinal de contas, a gente pode ou não confiar no sistema jurídico brasileiro? Porque eu estou falando em armação e a esquerda falava em armação também. Olha, você coloca a questão no ponto crucial. Veja bem, manifestação é algo livre na democracia. A própria
pedido de intervenção militar, que eu sempre fui contra e continuo sendo contra, é algo que não é proibido por lei alguém pedir intervenção militar. Aliás, há até uma questão muito clara na Constituição, que é o artigo 142, que ele é um artigo que deixa uma certa margem de dúvida, onde ele coloca o papel das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e diz que é dever das Forças Armadas preservar, né, a ordem, defender a pátria e preservar a ordem ao comando de qualquer um dos poderes. Então ele deixa lá subentendido que algum dos poderes poderia acionar as Forças Armadas. Aliás, há uma matéria de um jurista, um jurista anti-Bolsonaro, que publicou em dezembro de 2022, portanto antes do dia 8, uma matéria, porque já havia aqueles movimentos em frente ao quartel, uma matéria em que ele diz textualmente, eu estou me referindo a um doutor e professor da USP, né? Já me lembro o nome, Glauco Silva, este professor, doutor, mestre e doutor da USP, ele advoga ali, ele diz o que é óbvio, que o artigo 142 da Constituição, Rogério, precisa ser aprimorado para não deixar essa dúvida, porque o artigo 142, do jeito que ele está escrito, ele deixa ali uma informação dizendo, olha, pode haver intervenção das Forças Armadas se um determinado presidente ou até do Congresso chamar as Forças Armadas para fazer isso. Meses depois, o Supremo Tribunal Federal definiu sobre isso? Não, veja bem. Isso foi antes do dia 8, não é? Eu estou me referindo a dezembro de 22. E estou me referindo isso para mostrar como é totalmente incoerente esse raciocínio de Bolsonaro querendo provocar golpe. Veja bem, se houvesse uma iniciativa do Bolsonaro, do Braga Neto, de um grupo querendo fazer uma comoção nacional para, em função disso, usar o artigo 142, ele obviamente teria que fazer enquanto ele estivesse como presidente da República, porque o chefe maior das Forças Armadas, e é o próprio artigo 142 que diz isso, é o presidente da República, como é o presidente Lula. Aliás, agora há poucos dias eu vi alguém do PT elogiando a Janja, dizendo, olha, a Janja foi importante porque alguns queriam que o Lula acionasse a lei de garantia da ordem, ou seja, promovesse qualquer tipo de intervenção dessa natureza no dia 8, demonstrando que isso é algo que é natural, que as pessoas entendem, e até hoje, como a Constituição não foi mudada nesse aspecto, poderia ser acionado. Mas não, o Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, aí é uma mobilização de protesto, porque de fato, vocês se lembram, durante todo aquele período de novembro e dezembro, pós-eleição, havia uma insatisfação, havia toda uma manifestação por parte daqueles que não votaram no Lula, questionando se as eleições foram limpas, foram justas. Isso é do processo democrático. E aí as pessoas são chamadas aí a Brasília. Eu, obviamente, já era deputado federal reeleito, como Rogério reeleito. Eu estava na minha fazendinha aqui em Divinópolis, quando à noite, no sábado, algumas pessoas perguntaram, eu pensei que você ia a Brasília, estão falando que vai ter um movimento lá em Brasília amanhã. Não, eu vi dizer, achei até uma coisa meio fora de propósito, porque a Câmara está fechada, o Senado está fechado, o Supremo está fechado. Vai lá protestar contra quem, contra o quê? Não, mas tem uma movimentação amanhã em Brasília. Ah, mas deve ser uma movimentação como está tendo aí em vários lugares. Quando eu vejo pela TV aquelas invasões à Câmara, ao Senado, eu me surpreendi, fiquei indignado, como o Brasil inteiro ficou indignado. E milhares de pessoas que estavam lá também ficaram indignadas, inclusive pedindo não quebrem, não depredem. No entanto, essas pessoas depois foram todas levadas, como foi dito aqui no início, quase 2.000 pessoas presas, e muitas delas estão sendo condenadas como se fossem terroristas praticamente, como se quisessem abolir o Estado Democrático de Direito de maneira armada. Isso sim é um golpe contra a democracia, porque é uma tentativa de intimidar o brasileiro do tipo, ó, não proteste, ó, não reclame, ó, não manifeste. E isso não é próprio das democracias. Agora, o duro é que tem mães de família que nunca tiveram um antecedente criminal. Por exemplo, aquela mulher que pintou de batom, que desenhou de batom, ó, perdeu o mané na estátua da Justiça. Tá errado? Tá. É uma depredação de um patrimônio com um batom? É.
Agora, merece pegar 17 anos de cadeia, uma mãe de família, porque repetiu a frase que o Barroso repetiu, aliás, um bordão de criminoso, né? Perdeu o mané é um bordão de criminoso. O Barroso havia dito isso um mês antes, lá em Nova York. O Barroso, na ocasião, do Supremo, atual ministro presidente. do Supremo, e ela presidente, atual presidente. Aí o ministro diz, perdeu o mané porque alguém estava incomodado com o resultado da eleição. Ora, gente, o Barroso dizer isso foi indelicado. Como foi depois de alguns meses um ministro dizer nós derrotamos o bolsonarismo? Ora, nós estamos vendo de maneira flagrante um STF que tem lado, que na minha opinião é um STF que quer combater a direita, um STF que não faz julgamento imparcial e outra coisa, não respeita o Código de Processo Penal, não tem o grupo grau de jurisdição. Uma pessoa dessa que nunca teve antecedente criminal é condenada a 17 anos, Rogério, e depois não tem a quem recorrer, só se for a Deus. Ora, isso não é justo. O senhor acredita também? Depois não. E já nas suas considerações finais, inclusive, deputado, que há 2 anos a gente ouve também esse outro lado reclamando que há injustiças no processo. Qual que é a avaliação do senhor? Não, pelos argumentos do deputado Sávio, que eu digo que não pode haver anistia. Porque realmente eles não fazem uma autocrítica de um processo que foi de golpe. Não foi um movimento espontâneo. O que Bolsonaro fez o tempo inteiro foi dizer que as eleições eram fraudadas e ilegais. Braga Neto saiu de uma reunião com o presidente, foi lá para aquele cercadinho e disse, esperem, aguardem, coisas novas virão, continuem mobilizados. Só faltou dizer, espere que o golpe virá. Aí nós fomos ver depois o que era o golpe. E aí não era nada espontâneo. Eu citei os kids pretos e vou explicar o que são os kids pretos. É uma força especial do Exército. Sabe quem que Bolsonaro indicou para comandar as forças especiais do Exército? Lá em Goiânia, exatamente pensando no dia 8, isso quando ele fugiu para os Estados Unidos, Mauro Cid. Mauro Cid seria o comandante, portanto, das Forças Especiais em Goiânia, que fica a 1 hora de Brasília. E lá ele comandaria 1.500 pessoas para ir a Brasília no dia 8. Quando o presidente Lula assumiu, ele falou, este não entra de jeito nenhum em Goiânia. O Mauro Cid, por ser uma pessoa de confiança do Bolsonaro. E ele não pode comandar 1.500 homens de força especial do Exército para estar próximo de Brasília. Felizmente, ele foi vetado. O comandante do Exército, na hora, queria que ficasse o Mauro Cid. O presidente Lula teve que demitir o comandante do Exército e indicar outro para que o Mauro Cid não assumisse. Então, havia todo um planejamento. E foram esses que planejaram a entrada. Ora, poderiam haver senhorinhas lá que estavam de bobas, de ingênuos? Duvido. Mas se tiver, é uma ou outra. Porque todas foram com muita consciência. E não é à toa, o deputado disse bem, que lá da roça dele ele soube que ia ter esse movimento. Esse movimento, ele foi numa crescente, porque, eu repito, estava vazia a porta lá do Exército já em Brasília. O Lula já tinha tomado posse. Eles tentaram, aliás, antes disso, antes da posse do Lula, quando ele foi fazer a diplomação, no dia 12, já tinham quebrado Brasília. Eram as pessoas que estavam inflamadas a estar na porta do Exército, que o Braga Neto pediu para que fosse, o general Heleno também pediu que fosse. Reuniram na casa do Braga Neto com os kids pretos para ver como que seria o golpe hoje chamado de punhal verde e amarelo pela Polícia Federal. Isso não foi denúncia nem da CPMI, da Polícia Federal. Agora é engraçado, a Polícia Federal já não vale mais nada. A Polícia Federal pegou esse golpe chamado punhal verde e amarelo, onde lá eles planejavam quem iria assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era na época Alexandre de Moraes. E esse punhal verde e amarelo, com estas pessoas, iriam fazer esse assassinato e colocar uma junta governativa militar. Isto já estava também, vamos relembrar, no computador e no celular do próprio Mauro Cid, que era chamada minuta de golpe, dizendo que esse artigo 112 poderia anular o processo eleitoral, porque eles diziam que havia fraude. Aliás, é engraçado. Havia fraude na eleição que o Lula ganhou. Mas agora eu não vi ninguém reclamar que houve fraude nas eleições municipais com as mesmas urnas. Então é óbvio que era um movimento para tentar desmoralizar o processo democrático, desmoralizar as eleições e colocar gente inflamada para poder dar um golpe no Brasil. Então, dia 8 é dia de comemorar a democracia. E não pode haver anistia enquanto a extrema-direita
continuar achando que aquilo era normal de ser feito. Aí realmente não pode haver anistia e, com certeza, esse processo de anistia não passa no Congresso Nacional. E com a análise que já foi feita pela Polícia Federal, eu li todo o termo, é muito bem escrito, é muito bem fundamentado, é cheio de provas. Isto vai levar à prisão de Bolsonaro. Tem convicção disso? Não convicção pessoal, mas pelas provas que a própria CPI e a Polícia Federal tem nos dias de hoje. Só para finalizar, deputado Domingos Sávio, você não acha que tem muita prova, não? Eu preciso de primeiro contra-argumentar o absurdo que é colocado aqui. O Rogério faz uma descrição de um hipotético golpe, como se ele dispusesse de provas, ele acaba de dizer isso, e não tem nem uma única prova concreta, e eu também li o que a Polícia Federal apresentou como esse laudo. E o pior, quase 2 anos depois, a Polícia Federal apresenta um relatório, né, de um grupo, se existiu da forma que eles estão descrevendo, aloprados, e mais de 1.500 pessoas presas sem saber de nada disso, porque ninguém nunca soube disso. E aí agora vem o Rogério e diz, tem prova disso, não tem prova nenhuma. E o pior, ao mesmo tempo já programam um ato no dia 8 de janeiro. Ou seja, agora sim é um uso político permanente para destruir todas aquelas pessoas que defendem os princípios fundamentais da direita. Não é simplesmente direita e esquerda, são valores. É quem defende os princípios da defesa verdadeiramente da democracia e da pátria, sem permitir a implantação de comunismo no Brasil. E não é comunismo dizendo aqui vai virar uma China ou uma Venezuela do dia para a noite. São as teses dos comunistas que vêm sendo implantadas quando não se respeita o direito de propriedade, quando se tenta querer calar a voz das pessoas nas redes sociais, não é? Quando se instala um STF que tem lado, que é uma vergonha hoje, na minha opinião. Eu tenho muito respeito pela instituição, ela tem que ser preservada. Mas você tem ministros, como é o caso do Alexandre de Moraes, que é uma figura que, no meu entendimento, né, alguns falam assim, olha, esse homem devia de ser preso, porque ele está cometendo crimes contra a Constituição. Eu acho que ele devia de ser internado, porque virou um obcecado, uma pessoa que tem problemas, no meu entendimento, psiquiátrico, virou obsessão, perseguir Bolsonaro, perseguir a direita, perseguir as pessoas que estão sendo acusadas desse hipotético golpe, e aí destrói a vida de mães de família, deixa 2 anos uma mulher na cadeia porque usou um batom, né? Como fosse prisão preventiva, antes mesmo de julgá-la. É uma coisa terrível que estão fazendo no Brasil, e aí o Rogério vem já dizer que é contra a anistia e usar esse espaço para fazer uma campanha contra a anistia. Rogério, eu respeito o seu voto, mas é surpreendente. Nós que lutamos no passado pela anistia, daqueles que de maneira também covarde e terrível foram perseguidos políticos pelo período de exceção e de regime militar, e nós lutamos pela anistia, ver agora pessoas que se dizem de esquerda serem contra a discussão de uma anistia para pessoas inocentes que estão presas, perdendo as suas vidas, sem querer sequer discutir o processo de anistia, isso sim é um golpe contra o verdadeiro Estado Democrático de Direito. Portanto, eu vou lutar pelo processo de anistia, porque eu acho que deve pagar pelos crimes aqueles que depredaram o patrimônio, mas no limite que a lei estabelece de punição para depredar um patrimônio, que nunca foi de 17 anos de cadeia. Obrigado, deputado. Eu, apenas para concluir, na verdade, a anistia que eles estão querendo é anistia para Bolsonaro. E já falaram que vão incluir, alguma, Rogério? Vão incluir, sabe? Não, já está lá, você já está dizendo vão incluir, não. Você está no Congresso Nacional. Os que já estão sendo processados. Não há inocente aqui, sabe? Não há inocente nesse processo. Pois é, tá vendo? A preocupação é prender o Bolsonaro. Eles não vão querer dar anistia para os inocentes para prender o Bolsonaro. Você acabou de confirmar qualquer tese de vocês. Vocês recusam a discutir anistia para o inocente porque o objetivo é prender o Bolsonaro. Eu escutei você com todos os ouvidos, eu gostaria que você escutasse. Não há inocentes do Congresso Nacional. Todos sabem que o processo de anistia que está lá é uma anistia para Bolsonaro, e ele próprio disse isso. Ele próprio disse no Congresso Nacional, quando esteve lá para defender o processo de anistia. Assim como o Altineu, que é o líder do PL, e assim como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que Bolsonaro estará incluído no pedido de anistia para disputar as eleições. Ou seja, uma pessoa trama um golpe no Brasil, ele não pode concorrer às eleições e, antes de ser julgado, já pede anistia. Ou seja, é uma confissão de culpa. Agora, vamos aguardar. Você está dizendo que a Polícia Federal não tem provas. Vamos aguardar
A PGR vai fazer denúncia em fevereiro. Eu aposto com você o que você quiser, que a PGR vai fazer a denúncia. E aposto com você que no processo, não é caso pensado, é porque tem muitas provas. Provas que às vezes vocês não querem enxergar, mas que Bolsonaro incentivou todo esse procedimento como uma tentativa de golpe. Agora, quem tenta golpe no Brasil e tenta abolir o sistema democrático, o lugar é a cadeia, a pena que está no processo penal. Agora, convido você a ir também no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro é um ato que vai ter lá em Brasília, em defesa da democracia. Então, todos que defendem a democracia estão convidados para o ato no dia 8. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui os 2 anos do 8 de janeiro e também a expectativa pela apresentação ou não de denúncia por parte da PGR contra os indiciados pela Polícia Federal, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Recebemos o deputado federal mineiro Domingos Sávio, que é presidente aqui em Minas Gerais do PL, partido do ex-presidente da República. Obrigada pela presença, deputado. Até a próxima. Recebemos também o deputado federal mineiro, Rogério Correia, que é do Partido dos Trabalhadores e é um dos líderes do governo Lula no Congresso Nacional. Deputado, obrigado pela presença, um grande abraço. E um bom 2025 para todos nós. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o Spotify e o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h30 da manhã no Jornal da Itatiaia.